Olá, eu sou o professor Glauco Santos, do Telecentro Municipal de Camanducaia, e esta é a aula 7. Nesta aula, vamos continuar com as estruturas de decisão. Nesta aula, irei revisar os dois últimos exercícios da aula 6 e apresentar um novo tipo de estrutura para vocês no último exercício assistido. Correção do exercício 4. Calcule a média do aluno usando 3 notas. No exercício anterior, fizemos um programa que calculava a média do aluno com base na seguinte expressão matemática: média 1 mais média 2 divididas por 2. Para esse exercício, o 4, você precisa adicionar uma nova variável e um novo campo para receber uma nova nota, a nota 3. O resultado, da mesma forma, deve ser maior ou igual a 6 para aprovação. Logo, você deve somar 3 notas e dividir por 3. Vamos ver na prática. Observe a tela. Veja que foi adicionado mais uma variável inteira, int z. Preste atenção que a nova variável está indicada no novo campo para receber a terceira nota, ou seja, o scanf da prova 3. A regra do if foi alterada também. Preste atenção que agora a regra do if está o seguinte: x mais y mais z dividido por 3 tem que ser maior ou igual a 6. Para este exercício, verifique se sua sintaxe está igual à demonstrada na tela. Apresentando o resultado do exercício 4. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, temos o seguinte resultado: digite os valores 6 para a prova 1 e 6 para a prova 2, conforme está demonstrado na tela. Para a prova 3, digite o valor 5. Preste atenção que agora estamos comparando o seu resultado da expressão x mais y mais z dividido por 3 é igual ou maior do que 6. Como a soma de 6 mais 5 tem como resultado o valor 17, e se dividirmos esse valor por 3, teremos uma média, uma dízima periódica de 5,6666, o seu programa fez o comando que estava no else. Por quê? 5,666, esta dízima, ela é menor do que 6. Então, vai mostrar o comando que está no printf do else, indicando que o aluno está reprovado. Exercício 5. Para este exercício, iremos usar a mesma sintaxe do programa anterior. Se preferir, use o comando copiar e colar. A principal diferença vai estar na nossa estrutura de decisão, porque neste, eu pedi para vocês trabalharem com números reais, ou seja, float. Por isso, iniciamos alterando então o tipo da variável e a forma de sua captura pelo sistema. Note que na tela eu troquei o int pelo float e indiquei que x é igual a 0, assim como y é igual a 0. Eu estou dizendo para o meu computador ou dispositivo que, quando for executar o programa, x e y inicialmente já valem 0. Depois, vamos mudar a regra do if. Atenção! Apesar de usarmos a vírgula para separar os números na forma de exibição, quando for exibir este resultado na tela, o computador usa o ponto para separar os valores. Logo, a comparação deve ficar
da seguinte maneira: 4.5 e não 4,5. Por quê? Neste programa, eu pedi para vocês compararem se a soma de x mais y é maior ou igual a 4,5, 4,5. 4,5 é da forma que a gente apresenta o resultado na matemática, no papel ou no programa. Só que o computador ele não usa a vírgula para isso, ele usa o ponto. Então você deve usar o ponto na regra do if. Apresentando o resultado do exercício 5. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, temos o seguinte resultado. O programa vai pedir o primeiro valor de x e você vai digitar 2.2. Para o segundo valor de y, 3.2. Ponto, não é vírgula. Preste atenção que agora estamos comparando se o resultado da soma é igual ou maior do que um determinado valor. Aqui no caso, se é maior ou igual a 4,5, 4,5, indicado na fórmula como 4.5, na forma de 4.5, não use vírgula. Como a soma de 2.2 mais 3.2 tem como resultado 5.4, o seu programa fez o comando que estava no if, ou seja, mostrou o printf indicando que a soma é sim maior que 4,5, 4,5. Note, se você usar a vírgula por engano, por exemplo, no valor de x colocar 2,2, o programa irá apresentar o seguinte erro. No campo do valor de y, ele vai dar o resultado menor do que 4,5. Ele vai puxar o else nesse campo. Caso isso ocorra, feche o programa e corrija a sintaxe. Exercício 6. Este exercício é desta aula, esse é novo, estou apresentando agora para vocês. Neste exercício, vamos usar a sintaxe do programa anterior, novamente, só que tem um grande diferencial. Aqui, vamos usar duas estruturas de decisão, ou seja, neste programa tem dois if. Atenção! É possível ter várias estruturas de decisão dentro de um código, até mesmo uma estrutura de decisão dentro de outra estrutura de decisão. Desde que faça sentido os comandos que você está inserindo dentro da sintaxe, o programa vai entender e compilar e funcionar normalmente. Note na tela que eu inseri duas regras if. A primeira regra if diz respeito ao seguinte: x mais y igual a 4, ou seja, se o resultado da soma de x mais y for igual ao valor 4. No segundo if, eu inseri o seguinte: x mais y igual a 10, ou seja, quando x mais y for igual a 10, o segundo if será acionado. E no else, que é o se não, ou seja, qualquer outro valor que não seja 4 ou 10, o resultado diferente de 4 e 10 será demonstrado na tela. É esse o printf que será acionado. Apresentando o resultado do exercício 6. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, o resultado será este. O seu computador vai pedir para você o valor de x e depois o valor de y. Dê o valor 6 para x e y. Preste atenção que agora estamos comparando o seu resultado da soma. X mais y é igual a 4 ou igual a 10. Qualquer outro valor, o programa vai indicar que o resultado é diferente destes dois números, ou seja, o resultado não é 4 e nem 10. Como a soma de 6 mais 6 tem resultado valor 12, o seu programa fez o comando que estava no else, ou seja, mostrou printf indicando que o resultado não é igual a 4 e nem igual a 10, ou seja, ele é um resultado diferente de 4 e 10.
Se a soma totalizar 4, o programa irá apresentar o comando do primeiro if. Por exemplo, se você digitar o valor 5 para x e 5 para y, totalizando o valor 10, o segundo if do seu código, da sua sintaxe, será acionada. E a mensagem que irá ser apresentada na tela é que a soma tem o valor de 10, assim como você programou previamente no seu código. Fim da 7ª aula. Obrigado por ter assistido. Nas próximas aulas, vamos tratar de outras estruturas que existem dentro da linguagem C.